atividades de todas as 4 semanas do primeiro ano, está pedindo para vocês o quê? Uma atividade escrita. Você tem que escrever, você tem que dissertar, você tem que argumentar. Gente, e é extremamente importante, essa é uma coisa extremamente importante para a vida de vocês, né? E vamos lembrar que vocês estão no primeiro ano, vocês estão começando a se preparar para prestar o Enem mais ali na frente. E uma das coisas mais importantes que nós temos lá no Enem é justamente a redação. Ela é um item extremamente fundamental, principalmente para alunos do ensino público. Por quê? Porque normalmente o que cai na redação do Enem é sempre um problema social. E é justamente os alunos do ensino público, onde ele lida, né, com com um público muito plural, muito diferenciado, que tem mais acesso justamente a essas diferenças aí, né? A gente entra numa escola, a gente tem contato com pessoas das mais diversas classes, de raças diferentes, coisas que se mostra um tanto quanto diferente nas escolas privadas. Então, é justamente essa experiência de vocês, frente às desigualdades, que você vai ter mais capacidade para escrever. Então, durante esse percurso que você está tendo aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, foque bastante nessa questão da escrita, porque ela é extremamente importante. É elas que vão dar para vocês um destaque lá na redação, mais lá na frente, tá bem? Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem a primeira, né, questão, que está dizendo o seguinte: a partir da leitura desta semana e de suas memórias e suas vivências na escola, escreva um texto de 5 a 15 linhas. Olha, está pedindo um texto pequenininho, tá bom? Uma redação do Enem vai até 30 linhas. Respondendo às seguintes questões, né? Como que você avalia o papel da escola na sua vida e na organização da sociedade em que você encontra-se inserido? Depois você vai ter que escrever também como que a escola influenciou na sua construção de quem você é. Você, como aluno, aluna, você é o mesmo de 2 anos atrás, 3 anos atrás? Como que a escola te influenciou nisso daí? Coloca no papel, né? Qual que é a relação entre aquilo que você aprende na escola e o mundo que te rodeia, né? Muitas vezes a gente escuta assim: por que eu preciso aprender isso, né? Acho que é uma das questões mais recorrentes entre os alunos. Nossa, mas eu não gosto, eu não vou ser engenheiro, por que eu estou aprendendo tudo isso de matemática? Ou eu não vou ser médico, porque eu tenho que aprender qual que é o nome que tem dentro das células? Gente, a questão é justamente por aí. A escola, ela é plural e ela vem justamente da ideia de que ela é feita para todos e que todo mundo vai ter um percurso de vida diferente. Todo mundo vai ter um percurso de vida diferente. Então, a escola não é feita necessariamente só para você, só porque você gosta. E muitas vezes a gente acha que a gente gosta de alguma coisa ou outra, mas a escola justamente abre essas possibilidades. Aquela pessoa que achava que ia ser escritor, de repente decide ser químico. Essas coisas acontecem. E é justamente a escola que traz essas novidades, essas coisas que nós não encontramos no dia a dia, se deixar simplesmente para a gente procurar, tá bom? Vamos lá dar uma olhada agora numa outra questão, numa outra atividade, né? Que está dizendo o seguinte: ó, duas charges que tem aqui, 2 desenhos. A primeira está justamente a ideia, né, de uma casa extremamente popular, pobre, e dizendo assim: mãe, o que é essa tal de educação à distância? E a mãe responde: ora, menina, é como está no nome, é uma educação bem distante da nossa realidade, ok? E aí tem uma outra, que aí já não tem diálogos, mas já fica mais ou menos claro o que está querendo dizer, né? De um lado a gente tem um menino que ele tem acesso a uma mesa ali para ele, com uma cadeira super com acesso à televisão, acesso
a um computador, acesso a um celular, e ele está fazendo os estudos à distância. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro menino num quarto extremamente mais empobrecido, sem acesso, né, à televisão. Você está vendo que ele está fazendo a lição no meio da mesa da cozinha, tem panela, tem xícara, tem garrafa de café ali, e não tem o acesso à tecnologia que o outro tem, ok? Então, a atividade pede o seguinte: no texto dessa semana apresentamos duas charges, essas aí que a gente acabou de ver. Escreva uma redação com o tema Desigualdade e Educação em Tempos de Pandemia, ok? Olha, gente, aqui é o seguinte: no dia 18/9 tem uma aula que ela foi preparada para o Enem, não foi preparada para o primeiro ano. Desculpa, dia 18/9 não, no dia 2/10, que é Pandemia e Sociedade. É basicamente o que está pedindo para escrever um texto sobre isso daqui. Então, além da aula que você já assistiu do primeiro ano, no dia 15/9, assista também essa do Enem, do dia 2/10, que vai te ajudar a escrever esse texto, tá bom? Sua redação deve ter entre 15 e 30 linhas. Não esqueça que seu texto deve apresentar elementos presentes nas duas charges, ou seja, você vai escrever um pouquinho sobre aquilo que te chamou a atenção nas charges anteriores, tá bom? Agora, se a gente está falando sobre educação, ensino à distância, cabe a gente trazer então alguns dados só para a gente ficar ciente como que esse é um problema que realmente aconteceu. Aqui a gente tem um estudo do IPEA que vai mostrar quantos estudantes, qual o percentual de estudantes que existem no Brasil hoje e que não tem nenhum acesso à internet, nenhum. E a conclusão que se chegou através de dados do IBGE é que cerca de 12% de todos os estudantes no Brasil não têm acesso nenhum à internet. Isso significa o quê? Mais ou menos 6 milhões de estudantes. Ah, professor, mas isso é muito, porque o Brasil é muito grande. Bom, 6 milhões é mais estudantes do que vão prestar o Enem em janeiro agora. É muito estudante que não tem acesso à tecnologia. Então, a gente precisa entender de que, por mais que essa tecnologia tivesse à disposição de todo mundo, né, ela não resolve algumas coisas. O que estou querendo chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando acontece algum evento na sociedade como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, esses eventos eles trazem o quê? Eles trazem à tona uma desigualdade, um problema social que já acontecia. Só que traz à tona e fica muito mais evidente. A dificuldade do ensino à distância, do ensino remoto emergencial, foi justamente frente a essas dificuldades que a gente já vivia antes. De uma hora para outra, obviamente que a tecnologia não vai resolver as desigualdades anteriores, como, por exemplo, a falta de um espaço adequado para o aluno estudar, né? A gente sabe que a escola é um espaço mais adequado, tem as mesas, tem as cadeiras, tem os tempos adequados para a gente poder fazer os nossos estudos, nem todo mundo tem isso em casa. Tempo disponível, a gente percebe também que isso foi influenciado durante essa questão de isolamento, muitos jovens tiveram que começar a ajudar os pais no trabalho, em casa, e na questão da sobrevivência. Tem também com relação à pobreza, né? A tecnologia não vai resolver a pobreza que já estava antes. E a gente sabe que, durante esse período de pandemia, isso também acabou aumentando mais ainda a dificuldade de acesso ao trabalho, a dificuldade com relação à pobreza e, inclusive, a estrutura, né? O apoio familiar. Junto lá com os professores, você tem o apoio dos professores, dos outros colegas. Quando você está em isolamento, você perde esse apoio, né? E nem sempre a família está estruturada de uma maneira que vá dar esse apoio para o aluno estudar em casa. Então, os desafios são tremendos, tá bom? Aqui, olha, elabore um texto sobre quem é você. Quais são os seus desejos e tudo que faz sentido para você. Como foi sua vida escolar durante o ensino fundamental?
Você sofreu algum tipo de bullying? Você concluirá os estudos com 18 anos? Se você acha que você não vai concluir os estudos com 18 anos, você acha que isso vai acontecer por quê? Eu vou trazer uns dados aí para te ajudar, tá bom? E quais são os seus planos quando encerrar o ensino médio? Essa daí é uma questão que justamente eu peço para vocês, se vocês puderem olhar, é a aula do Enem do dia 18/9, eu vou tratar justamente sobre isso daqui, olha, educação e projeto de vida. O que você vai ser quando crescer? Como que vai ser seu futuro? Tá bom? Aqui, no PET 3, nós trabalhamos a questão do bullying, está lá no seu PET 3. Se você for escrever alguma coisa sobre bullying, você vai encontrar isso no PET 3 e vai encontrar também na aula aqui da Rede Minas, falando sobre esse tema, né? Então, é muito provável que você já tenha sofrido bullying, né? Porque, olha, aqui no Brasil, 40% já faltaram na escola por causa de bullying. No mundo, 1 em cada 3 pessoas, estudantes, já sofreram bullying na vida. E aí você vai ver, olha, você está no primeiro ano, você vai ver que depois dos 10 anos, no ensino médio, inclusive, vai ter muito essa questão do bullying, porque o bullying se torna mais frequente acima dos 10 anos. Cláudia, você já sofreu bullying? Como é que foi essa sua experiência aí na escola? Eu, propriamente, não sofri bullying, mas o meu filho, por exemplo, ele sofreu. Ele era pequeno, ele usava óculos, então era recorrente as piadas, os apelidos, né? E ele sofreu bastante com isso. Isso que a Cláudia falou é extremamente importante, porque o que diferencia o bullying é essa recorrência. Não é uma discussãozinha que você tem, uma piadinha que você escuta. Não, é essa recorrência, essa perseguição. E a partir do momento que nós sabemos que 40%, quase metade dos estudantes brasileiros já faltaram na escola por causa disso, a gente começa a perceber que o bullying é inclusive ruim, não só para o psicológico da pessoa, mas ele também é ruim, inclusive, para os resultados que a gente vai ter na educação. Porque se a pessoa falta na escola, ela deixa de ter conteúdo, ok? Aqui, a gente tem um outro dado que chama muita atenção, né? Por que, né, você não vai terminar a escola com 18 anos? Olha só, essa aqui é o dado do IBGE de 2019, do ano passado, gente. Vamos dar uma olhada, o que faz os estudantes deixarem de estudar depois dos seus 14 anos de idade? Olha lá em cima, na primeira barra azul, quase 40%, 39,1% dos estudantes deixam de trabalhar, deixam de estudar para começar a trabalhar. Será que você já está sofrendo essa pressão? Você viu essa pressão com seus irmãos? Você acha que você vai sofrer essa pressão? Como que é isso daí dentro da sua casa? Isso é uma coisa que você pode colocar no que você vai escrever. Dá uma olhada aqui também, a gente tem outros dados, olha, ó, ainda lá em cima, né, na parte do total, 29,2%, ou seja, quase 30% dos estudantes abandonam os estudos porque não tinha interesse em estudar. Isso é muito. E isso vai influenciar demais naquilo que a gente vai falar, que a gente falou na aula de Enem sobre projeto de vida. Isso vai influenciar a sua vida, vai influenciar o resto da sua vida. Então, é extremamente importante você continuar nos estudos e pegar justamente esse ensino médio. Vamos supor que você lá não foi um aluno muito bom durante o ensino fundamental. Nesse ensino médio, esse é o período que você tem para dar essa corrida final aí. Vai fazer uma diferença muito grande para você. A gente percebe também nesse gráfico algumas coisas assim, né? Então, por exemplo, muitas vezes, por que a mulher deixa de estudar? Por que a menina deixa de estudar? Olha lá. A gente vai ter lá no meio, lá no gráfico do meio, 11,5% das mulheres deixaram de estudar porque tinha afazeres domésticos para fazer. E a gente vai olhar no gráfico de cima, na barrinha de cima, olha lá, praticamente nem aparece isso quando a gente vai ver a questão dos homens. Você percebe, então, como que a gente precisa dar uma olhada sempre na sociedade de uma maneira bem crítica, olhar bem essas diferenças que aparecem, que a gente acha que não influencia, mas influencia demais.
Aqui está dizendo o seguinte, olha, entreviste alguém que esteja trabalhando, uma outra atividade, né? Entreviste alguém que esteja trabalhando em qualquer função. E aí você vai fazer uma série de perguntas, tá bom? Depois, quando você faz essa série de perguntas, presta atenção que está pedindo o PET lá, está escrito lá. Registre as suas respostas no caderno e escreva um parágrafo, refletindo sobre as respostas da pessoa entrevistadas. Olha aqui a gente tem uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para você, tá, Cláudia? Olha Sim. só. Se você pudesse dar um conselho para você mesma, quando estava no ensino médio fundamental, que tipo de conselho você se daria hoje? Olha, eu me daria o conselho de ter mais atenção com algumas disciplinas, porque algumas eu não gostava. E essas eu deixei passar, não prestava muita atenção, não fazia muitas atividades e me fizeram falta no Enem. Então eu me arrependi. Então eu teria me dedicado mais. Eu também eu acho que eu pegaria esse conselho e colocaria também para mim, porque eu também deixei muita coisa passar e isso me prejudicou bastante no desenvolver do meu projeto de vida, ok? Aqui, ó, vamos lembrar, né, que qual que é a importância da escola? Olha só esse gráfico aqui, esse gráfico mostra uma coisa bem interessante. O que a gente tem aqui em azul é a ocupação, ou seja, é o nível, né, de ocupação das pessoas, se elas estão trabalhando ou não. O que a gente vai perceber é que depois de lá dos seus 12, 13 anos de estudo, a chance da pessoa estar empregada é muito alta, tá vendo? Como a linha azul sobe bastante. E olha só que sobe bastante também, o pontilhado vermelho. O que é aquilo? É o salário médio. Então, você não quer correr o risco de ficar desempregado? Você quer ter a chance de ganhar mais? Você faz isso com mais tempo de estudos. Não abandone o ensino médio. Olha cá, ó. O ensino médio começa a ser a ponta dessa subida aqui, tá bom? E vamos levar em consideração o seguinte, né, gente? A educação, ela não é somente uma educação para preparar para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele muda muito. Ele muda demais, o mercado de trabalho está cada vez mais tecnológico. Então, a gente não pode achar que a educação, a escola, serve só para isso, só para o mercado de trabalho, porque ele se modifica muito rapidamente. Então, a gente precisa ter uma educação que ela seja extremamente humana, porque é o que o trabalho pede da gente, a nossa capacidade de se relacionar com os outros, e uma educação extremamente crítica, porque é isso que nós temos que as tecnologias não têm. A capacidade de olhar para aquilo e ser crítico. E é essa capacidade de ser crítico que vai permitir que a gente seja criativo. É isso que a escola tem. É isso que a tecnologia não tem e é isso que você vai desenvolver na escola. Então, gente, sempre que você for escrever, usa mais ou menos esse esqueminha, sempre uma introdução, depois escreve um ou dois parágrafos, que é o desenvolvimento, e depois dá uma solução. Tá legal? É assim que a gente começa a escrever e treinar para a redação do Enem, que eu tenho certeza que vai ser o seu diferencial. Tá bom? É isso aí. Espero que fez a diferença. Assista às outras aulas, assista às aulas de sexta-feira também. Valeu, obrigado.